Ao que parece, o escândalo na burla de moradias em Palmela é muito pior do que se pensava inicialmente e então, à semelhança do que fiz na primeira reportagem, hoje vou assistir em primeira mão à segunda parte desta reportagem da repórter Ana Leal e perceber exatamente o que é que se passou. Eu vi apenas um trailer nas redes sociais da Ana Leal e pareceu-me que esta segunda parte da reportagem dá a entender ou comprova que a envolvência das agências imobiliárias é um bocadinho mais profunda do que se pensava inicialmente. Portanto, vamos ver e perceber exatamente o que é que aconteceu e quem são os envolvidos e o que é que efetivamente fizeram ou que participação é que tiveram neste escândalo que, para mim, honestamente, é das situações mais vergonhosas e mais graves a que já assisti em quase 7 anos de mercado imobiliário. Um a um vão chegando. São apenas algumas das muitas famílias que ficaram sem nada. Estamos no Alcaide. Tenho a ideia que na primeira parte não tínhamos encontrado nada relativo à marca Remax neste caso, nos locais. E aqui vemos ali uma chapa em que a Remax, neste caso, é claramente posta em causa. Perdi dinheiro, portanto atualmente estamos a viver num anexo que nos foi emprestado até estar tudo resolvido. Já tínhamos um lar e o facto de nos terem tirado um lar para dar às filhas é complicado. Um sonho vendido em exclusivo pela Remax Expo Grupo com o selo de garantia de uma das imobiliárias mais conhecidas do mercado. Legitimamente, os lesados não acham que têm razões para desconfiarem, que tudo não passou de uma manobra, por exemplo? Podem desconfiar daquilo que quiserem, o que é que eu diga? O que é que eu diga? Eu tenho que aceitar tudo. Mas porquê é que a Remax não paga então? Não assume a sua responsabilidade, ganham milhões, porquê é que não assume a responsabilidade? Milhões, onde é que vocês viram isso? O Sr. faz questão, inclusivamente, por vídeos, e muito bem, a serem premiados ainda recentemente. O que é que isso tem? Isso significa dinheiro quando as pessoas são premiadas na Remax. Isso significa dinheiro para pagar despesas. Só deste empreendimento são 26 famílias que ficaram sem casa e sem dinheiro. Bom dia, olá, bom dia. Um escândalo que está a ser investigado pelo Ministério Público e que poderá envolver agentes imobiliários da Remax Expo Grupo que intermediaram o negócio. Quantas pessoas no total é que estiveram de má fé? Não sabemos. Já aqui voltamos porque irão rolar cabeças. Até agora é óbvio que existe um foco claro, ao contrário do que aconteceu na primeira parte da reportagem, na primeira reportagem. Nesta existe um claro foco, neste caso na Remax, no Expo Group, e tudo isto está a girar um bocadinho em torno da envolvência desta agência. Não se sabe bem em que dimensão, se a agência como um todo, se um grupo de consultores. Eu, antes de ver o resto da reportagem, digo exatamente aquilo que disse na primeira vez. É muito difícil processos destes passarem por tantas mãos diferentes dentro de uma agência e este tipo de situações acontecer. Ainda por cima, e volto a referir exatamente à semelhança do que fiz na primeira reportagem, já foi referido neste vídeo que se tratava de um empreendimento exclusivo, o que para quem possa estar a ver isto e não esteja tão dentro do assunto, significa essencialmente que não existia mais nenhuma agência imobiliária a mediar as vendas deste empreendimento e, portanto, neste caso esta agência da Remax tinha o controle total sobre as vendas, sobre as frações que já eram vendidas, sobre o estado ou o processo da obra. Teoricamente, terá toda a informação e todo o controle de todo o processo de vendas desde o início até ao fim, precisamente por este pormenor, por se tratar de um exclusivo.
Por isso, havendo provas de que houve aqui má fé e uma espécie de colaboração com a burla do construtor, então efetivamente não há grandes dúvidas de que estas pessoas têm que ser responsabilizadas. E o nosso sonho era efetivamente ter uma moradia para as crianças poderem estar a brincar à vontade. Então o que nós fizemos foi, em março de 2024, decidimos que íamos pôr o nosso apartamento à venda e ver se conseguíamos concretizar o nosso sonho. Estou sim, boa tarde. Ângela Pereira? Sim, Muito boa tarde. Fala Ana Leal, jornalista do Canal Now. Ângela Pereira foi quem acompanhou o processo da compra da moradia do Alcaide. Foi ela que apresentou ao casal José Tavares, o homem da Remax que tinha o exclusivo do empreendimento. No momento em que vamos fazer a visita à Aires, foi aí que conhecemos o José Tavares, porque foi ele que nos apresentou a casa modelo. Foi esta aqui que nos mostraram. Ok, aqui já surge um nome diferente. Aqui o José Tavares já tinha sido mencionado na primeira reportagem, agora surge aqui um outro nome que eu honestamente não percebi muito bem qual é a intervenção ou o papel nesta situação. Diz apenas que foi esta consultora da Remax que apresentou o José Tavares a este casal que é um dos lesados. Diria, ou até arriscaria dizer nesta fase, que foi quem os ajudou a vender o apartamento e que depois também ajudaria na compra, e foi aí que se cruzou com este colega da mesma rede, mas que podem nem sequer ser da mesma agência e nem sequer se conhecer. Portanto, é possível que esta pessoa esteja a ser mencionada e não tenha qualquer tipo de conhecimento ou de envolvimento na burla. O primeiro quarto vai ser muito similar ao outro. Até disseram que os materiais era tudo à escolha do cliente, tudo personalizado. E nós, pronto, foi um sonho. O contrato de promessa de compra e venda é assinado pouco tempo depois. Nesse dia, conhecem Joel Marçalo, o construtor dono da Diagrama Motriz, que terá burlado mais de 100 famílias com a venda de moradias que nunca chegou a entregar. Muitas foram vendidas em duplicado, conseguindo desta forma arrecadar para si cerca de 17 milhões de euros em sinais que nunca foram devolvidos. Portanto, no momento em que eu estou a fazer uma visita em setembro de 2024 e a assinar um CPCV em que me estão a assumir de que é uma boa construção, um bom empreendimento com construtores de renome, eles já sabiam mais do que o projeto que ia falhar, porque já estava a falhar anteriormente no outro empreendimento. Com a mesma construtora? Com a mesma construtora. Ou seja, isto, pelo que estou a perceber, este casal foi burlado pelo mesmo construtor, mas não no mesmo empreendimento em torno do qual girou a primeira reportagem. Isto é outro empreendimento, ou outro imóvel, digamos assim, que não faz parte daquele conjunto de moradias que nunca foram entregues, apesar de ser do mesmo construtor. O que, pela linha do tempo e pelo que estamos a perceber, isto aconteceu depois da outra situação já ser uma realidade e de, na teoria, a agência já saber que aquele construtor não era propriamente a pessoa mais fiável e mais séria do mundo. Enfim, mais uma vez, à medida que o tempo avança e que a reportagem avança, torna-se cada vez mais difícil de negar que efetivamente a agência esteve envolvida. Vamos perceber eventualmente se por incompetência ou se por falta de profissionalismo ou se, em último caso e no pior dos cenários, intencionalmente. Isso aí pronto, é o pior cenário de todos e é uma vergonha e acaba por ser quase triste para qualquer pessoa do ramo, independentemente da marca, que uma situação destas aconteça. E a verdade é que, da minha perspectiva,
esta postura aqui do diretor da agência parece um bocadinho pouco consciente da gravidade das coisas. Até eu parei neste frame, não foi por isso, mas calhou. O diretor da agência diz: não estivemos bem. Parece que está a falar de um jogo de futebol que empatou e que para a semana tem outro. Quer dizer, estamos a falar de 17 milhões de euros em sinais que foram roubados às famílias. Quer dizer, são dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que ficaram sem casa, sem dinheiro, e esta reação parece um jogador de futebol na flash interview a dizer que hoje não estivemos bem, vamos levantar a cabeça e para a semana há mais. Quer dizer, não é bem esse o grau de gravidade desta situação. De milhões é o que está aqui em causa, denunciada em novembro pelo Repórter Sábado. Nessa altura, Luís Gomes, o homem forte da Remax Expo Grupo, acusava José Tavares de ter agido com má fé na venda das moradias de Palmela, chegando mesmo a despedi-lo um dia antes da nossa reportagem ser emitida. Já é um avanço. Uma das coisas que me tinha chocado mais na primeira reportagem foi precisamente o facto de o diretor da agência dizer às câmaras do NAU que houve má fé do consultor, e reconhece que houve má fé do consultor, mas à data daquela gravação ele ainda era consultor da mesma agência. E isso para mim transcende tudo e ultrapassa tudo. Ao que parece, um dia antes da reportagem ir para o ar, ele foi afastado, que já é um avanço relativamente à reportagem anterior. Reportava situações que ele próprio estranhava, ou só agora é que a Remax... Foi isto que vimos na primeira reportagem. Omissão total, completa e absoluta em relação à informação. Coloca a hipótese de ter havido má fé por parte de José Tavares? Sim. Este é o José Tavares. Foi o Luís Gomes que sabe do processo desde o princípio. Mal estaria ele se não soubesse. Seria completamente incompetente. Ui, alguém disse no início da reportagem que iam rolar cabeças e vão mesmo. Portanto, o José Tavares, que é este senhor, foi o principal alvo, foi o bode expiatório na primeira reportagem e agora faz parte da segunda reportagem em que reverte as acusações para o diretor da agência, dizendo basicamente que tudo aquilo que ele disse na primeira reportagem era mentira porque tinha conhecimento integral das coisas. Isto vai ser giro de se ver porque eu nunca pensei que, atendendo à imagem que foi criada deste senhor José Tavares na primeira emissão, nunca pensei que ele alguma vez fosse aparecer na segunda a ser entrevistado. Portanto, isto vai ser muito giro de se ver. Zangam-se as comadres e sabem-se as verdades. Ora bem. Na altura a reportagem sai a 1 de novembro e eu tenho conhecimento, sou despedida a 31 de outubro, mas tinha que rolar uma cabeça para a Ana Leal, na entrevista, que na reportagem que fez na televisão, dizer que o José Tavares já tinha sido despedido. Mais de 2 meses depois, sabe-se agora que a dimensão do escândalo será muito maior, já que outros agentes da Remax poderão estar envolvidos. Ai... Luís Hortelão é o senhor que se segue. A pessoa que me acompanhou neste processo foi o Luís Hortelão. Luís Hortelão, que é broker do Expo Grupo. Portanto, ele esteve sempre a par de tudo. Esteve a par da situação do início. Aliás, ele fez a angariação comigo. Nós viemos a Setúbal fazer essa reunião e angariámos os imóveis. Portanto, eu vi que o meu staff não vim sozinho e, portanto, tive logo o aval aí e tive aí o acompanhamento desde o início. Confirma que o Luís Hortelão era quem estava a supervisionar o José Tavares? Sim. E qual é a responsabilidade do Luís Hortelão? Já deve ter apurado isso em todo este processo, porque se ele era superior do José Tavares não poderá ter feito tudo sozinho, certo? Sim. Então o Luís Hortelão é o único que de facto tinha responsabilidades diretas. Porque é o homem que estava com a área de empreendimento. Então significa que o Luís Hortelão também foi despedido? Não. E porquê? Vamos resolver as coisas internamente. E significa que o Luís Hortelão é a próxima cabeça a rolar? Também não significa isso. Estamos a resolver as coisas internamente. Então significa o quê? Estamos a resolver as coisas internamente. Eu não... para mim isto tem uma gravidade
tão grande, porque uma coisa, e eu sou um dos principais críticos, aliás, principais, salvo seja, não tenho expressão nenhuma, mas eu sou crítico da facilidade com que se recrutam consultores imobiliários, sou um crítico da completa inexistência de barreiras à entrada numa profissão com um grau de responsabilidade como é esta de ser consultor imobiliário, e isto transcende isso. Ou seja, acabámos de ver que não foi apenas o consultor que esteve envolvido em todo o processo, foi o broker da agência que, juntamente com o consultor, esteve envolvido e estava a gerir estas vendas. Ou seja, uma coisa é não confiar num determinado consultor e procurar algum de quem se tenha referências positivas ou algum histórico ou algum conhecimento. Mas a partir do momento em que isto chega ao broker de uma agência, isto é literalmente um atentado à confiança que as pessoas sentem nas agências, que nós sabemos que muitas vezes já não é muita. Já é um problema que nós temos que ultrapassar a lidar com um cliente e a falar com um cliente. Muitas vezes a principal objeção dele é a confiança nas agências como um todo. Ora, se depois temos situações destas em que o broker de uma agência está tão envolvido quanto o consultor, já não há ninguém a quem fazer queixa, digamos assim. Já não há propriamente salvação possível. E, pelo que estamos a ver, o José Tavares foi afastado, mas outros envolvidos no processo continuam na agência. Portanto, há bocado fiquei demasiado entusiasmado com o avanço, que afinal foi só metade. Bom dia, o Sr. Luís Hortelão. Como se chama? Ana Leal. Pode sentar um bocadinho. Obrigada. Há muito que os sinais de alerta eram visíveis. As obras noutros empreendimentos não avançavam. No Alcaide de Vilas tentava-se disfarçar o indisfarçável. O local da grua é este espaço aqui, enquanto aqui teve, nunca foi usada. Eles nunca trabalharam, no fundo, durante Nunca esses anos. trabalharam aqui. Aqui nunca trabalharam. Era impossível a Remax não se aperceber que isto não ia para a frente? Com a idade que eu tenho, não acredito que a Remax, uma empresa como a Remax, que não soubesse. Eu não acredito. Com esta idade, não acredito. Foi muito tempo com a obra parada. Com certeza, então, só com a grua aqui teve mais de 3 anos. E a Remax não tem ninguém que veja. E a nossa Câmara também não tinha ninguém que visse. Sem obra feita, Pois, esse é outro ponto. os dados começavam a mostrar os primeiros sinais de preocupação. Mensalmente íamos perguntando à Ângela por novidades e nunca sabiam de nada. Só que ele dizia que vai tirar a grua, que vai meter isso e que vai fazer aquilo, mas tinha sempre desculpas, que era a Câmara, que era isso, que era o projeto, que era... E a Ângela não suspeitou de nada nessa altura? Não, nunca. E éramos sempre nós a fazer o contacto com a Remax. Nunca houve qualquer justificação da Remax a nós. Olá, Ângela. Sabe alguma coisa? Supostamente eram 15 meses para construir e já passaram 5 meses. E sempre que tínhamos alguma questão, falávamos com a Ângela, nunca falámos diretamente com o José Tavares. Olá, Ângela. Estamos a ficar preocupados com os 75.000 euros que já foram pagos. Eles nunca falaram diretamente com o José Tavares, portanto era impossível que a Ângela não soubesse o que é que se estava a passar. É assim, eu só soube o que é que estava a passar mesmo no final. Porque... Mas o que é o final para si? Agora quando, final dos últimos meses, estamos a falar no final do ano. Há mensagens trocadas em que o casal mostrava preocupação. E eu fazia as perguntas ao Zé e Zé respondia-me e eu devolvia a resposta ao casal. Nunca se percebeu? Eu aqui volto a dizer,
não é por esta colega, esta consultora estar envolvida no negócio que é necessariamente conhecedora de que se trata de uma burla. Podia-me ter acontecido a mim. Se eu estiver a acompanhar um casal na compra de uma moradia e a moradia que esse casal quer comprar estivesse com o José Tavares, fazia parte do meu trabalho falar com o José Tavares e encaminhar o negócio e neste caso o meu nome estaria associado a esta situação, mesmo eu não tendo conhecimento nenhum de que se tratava de uma burla e que existia aquele risco. É certo, poderia se calhar fazer mais diligências e ter a certeza dentro da minha esfera de controle que existiam documentos, existiam licenças de obra, existiam uma série de coisas que aqui, ao que parece, nem sequer existiam. E aí é um escândalo, mas ao nível da incompetência e da gravidade de uma agência não ter, se calhar, esse cuidado. Porque é precisamente para isso que ela serve, para encontrar a moradia e para chegar ao contacto do construtor. Não é propriamente preciso uma agência, a pessoa consegue fazer isso sozinha. Portanto, o papel da agência, quase sempre, mas sobretudo nestas situações, é garantir essa segurança. Porque a partir do momento em que há um CPCV assinado, o risco existe. Se o construtor falir, se o construtor desaparecer, se o construtor tiver enganado toda a gente e estiver de má fé e aquilo for tudo uma burla, a partir do momento em que há um contrato em que não haja pelo menos condicionantes ou cláusulas que protejam integralmente os compradores, então, a partir do momento em que a assinatura é feita, o golpe está dado, digamos assim. Mas isto tudo para dizer que não percebi ainda, ou não estou convencido ainda, de que esta colega esteja envolvida, pelo menos, com o mesmo nível de gravidade que, por exemplo, a agência que neste caso tinha a angariação do empreendimento, a agência na altura representada pelo José Tavares. Nada estava a acontecer ali. Claro que me apercebia que nada estava a acontecer ali. Portanto, as coisas estavam, neste momento, segundo a informação que tínhamos, estavam na Câmara de Palmela para resolver. Burocracias. O José acreditava no que o Joel lhe dizia. Acreditava que o Joel me dizia, sim. Em termos, eu não fui à Câmara perguntar. Este aqui é um bocadinho, lá está, é a tal questão da leveza com que às vezes se olham que se lida com os assuntos. Quer dizer, não fará se calhar sentido, havendo tanto dinheiro envolvido, estando a prometer vender imóveis que ainda nem iniciaram a construção, no caso, sobretudo, se forem frações autónomas, que nem sequer se consegue registar um CPCV, portanto fazer um CPCV com eficácia real, não fará sentido ser o consultor ou a agência a ir à Câmara consultar o processo e ter acesso à informação? Se as coisas estavam na Câmara, que tipo de documentação é que foi solicitada ao construtor? Com base em que documentação é que se fizeram estes contratos? Como é que se identificou pelo menos o processo de obra que iria dar origem a estas moradias? De que forma é que este contrato foi sequer feito? E como é que passou por tanta gente e foi assinado sem que ninguém tenha levantado esta questão? Essa é daquelas coisas em que nós não podemos dizer automaticamente que foi uma burla qualificada e foi um intencional, mas é um nível de inconsciência e de leveza tão grande que é quase tão grave como se fosse premeditado. Lembro-me em que o senhor Luís Gomes afirma de que em outubro de 2024 foi quando começaram a desconfiar de que alguma coisa estava a correr mal, devido ao outro empreendimento de que eles tinham à venda, o Palmela Dreams 2. E eu aí só questionei, então, porque é que me fizeram dar um reforço de sinal em novembro? Sabiam que as coisas estavam a correr mal. O Luís... Pronto, lá está. Isto era o que eu estava a dizer há pouco e aqui já entramos mesmo na esfera de eu não quero dizer isto, mas sou quase obrigado. Que é, a agência percebe em outubro que há um problema grave com este construtor e que as obras não avançam e que os imóveis não vão ser entregues, e já depois de saber isso, pede a este casal que faça um reforço de sinal
arriscando envolvê-los num problema exatamente igual àquele que já tinham conhecimento no outro empreendimento. Aqui entramos literalmente na esfera de, eu não quero dizer isto de um colega de profissão, mas sou quase obrigado. Em circunstância alguma, nunca disse que em outubro do ano passado, ou seja, em 2024, que tinham começado a perceber pelos contratos mais antigos que não iria cumprir aquele calendário. Não disse isto a ninguém, em nenhuma circunstância? Eu não estava envolvido, essa não é a minha área. Nós, em outubro do ano passado, começámos a perceber pelos contratos mais antigos que não iria cumprir aquele calendário. Porque haviam coisas que estavam previstas serem entregues em dezembro e as coisas não tinham começado, portanto era óbvio que a coisa não iria estar a tempo. O senhor terá dito isto em setembro de 2025. E a minha pergunta é se o senhor se lembra de ter tido esta conversa com alguém. Com os meus sócios nós falávamos de vez em quando, porque não era eu que estava... Não estou a referir-me a sócios. Não, com outras pessoas não. Que outras pessoas o quê? Não me lembro, não faço ideia, acho que não. Isto era uma evidência de que, já na altura em que nós assinámos o nosso contrato, que existiam problemas na diagrama motriz. E era suposto a Remax ter conhecimento deles, ou pelo menos ter feito o seu trabalho de casa. Claro, exatamente. Nós não estamos aqui a falar de uma casa, nós estamos a falar aqui de um empreendimento de cerca de 30 moradias, um exclusivo da Remax. Portanto, a Remax tinha que fazer o seu trabalho de casa e tinha que saber exatamente o que é que se estava a passar com aquele projeto. Não pode trazer pessoas, não pode trazer famílias para este projeto, para depois as pessoas ficarem lesadas, ficarem sem casa, devido, no mínimo, à negligência da Remax. Exato. O melhor cenário é ser negligência, o pior cenário é ser aquilo que nós sabemos. Porque é que só agiram e, efetivamente, um ano depois, praticamente um ano depois. Eu disse que começava em março. Então vamos decidir esperar mais um pouco para ver se isto arranca. E não acha que é demasiado tempo, um ano, a marca Remax dar esse benefício da dúvida? É que disto tudo resultaram mais de 100 famílias lesadas. Sim, é verdade. Sim, é verdade. E é isto que as pessoas podem esperar da Remax, de uma marca como a Remax? Porquê é que não fala das 30 pessoas que foram lesadas e que não teve a ver com a Remax? Eu estou-lhe a fazer perguntas. O que é que isso interessa? Porque todos continuaram a levar clientes lá e ninguém viu nada. É isso? Nem todos. Não sei se recordam, mas na primeira parte há uma colega, que eu não me recordo do nome dela, mas há uma diretora de uma agência que é entrevistada pela Ana Leal e que diz claramente que assim que percebeu que alguma coisa ali não batia certo, saiu de cena e não quis mais trabalhar com este construtor porque percebeu que alguma coisa estranha se passava, não havia pessoas para trabalhar, não havia movimento nas obras e ela percebeu isso no início. Não chegou sequer a estar envolvida em um negócio sequer. Portanto, não é bem assim como aqui acho que é Luís Gomes, que é o nome do senhor, não é aqui como este senhor está a dizer, porque houve quem tivesse percebido, houve quem se tivesse afastado. E por amor de Deus, dizer que a Ana Leal não está a falar das outras agências envolvidas no esquema, salvo seja, mas no facto de haver mais pessoas lesadas, ok, são centenas de pessoas lesadas, 100 foram pela Remax e 30 foram pelas outras. Se fosse ao contrário, e se estivéssemos a ver quem vendeu mais, aí certamente que o senhor já se interessava em que houvesse a comparação. Aqui não dá tanto jeito. É porque se calhar nas obras há atrasos. Nós vivemos em Berlim há alguns anos e a nossa ideia seria sempre comprar uma casa em Portugal para um dia mais tarde conseguirmos voltar e estar junto da nossa família e também constituir a nossa própria família. O anúncio vinha no Idealista, na página da Remax. 75 mil euros foi quanto pagaram pelo sinal. Eram poupanças de uma vida. Exato, muitos anos de trabalho e um sonho de podermos ter a nossa moradia, não é? Os primeiros sinais de alerta estavam camuflados nesta certidão falsificada, supostamente assinada pelo responsável do Departamento Urbanístico da Câmara de Palmela.
Andreia tinha perguntado a José Tavares se a autarquia já tinha concedido as respectivas licenças. Ele disse que sempre que haveria, estava tudo conforme na Câmara, que não havia qualquer problema com o licenciamento, e eu pedi várias vezes o alvará de construção da nossa moradia. Ele disse que havia e que me iria enviar. Mas o que acabaria por enviar era afinal um outro documento. Essa comunicação prévia foi a que mais tarde viríamos a saber, quando visitei a Câmara Municipal de Palmela, que não era real. Isto já toma proporções, de facto, megalómanas, porque quer dizer que a obra nunca avançou, claro que nunca avançou, porque não tinha, ao que parece, não tinha uma licença de construção, tinha uma informação prévia que não permite construir por si só. E ainda para mais, documentos falsificados que não sabemos bem quem é que os falsificou, nem por que razão, mas de facto já são muitos tentáculos da mesma história, e isso às vezes até torna mais difícil apurar responsabilidades, não é? Porque uma declaração, uma certidão falsificada na Câmara, eu não quero acreditar que alguma agência imobiliária do mundo fosse falsificar documentos da Câmara Municipal para conseguir fazer isto. Não quero acreditar, e até ter indícios claros de que foi isso que aconteceu, não acredito. Foi um choque na altura. Sim, foi um grande choque. A partir do momento em que existe um documento que é falso, nós percebemos que realmente estávamos numa situação de fraude e que teríamos de agir. Vinha saber que elas eram falsificadas. Quem lhe deu, portanto, foi o Sr. Joel. Quem me deu foi a Diagrama Motriz. E quando é que soube que era um documento falsificado? Soube agora através da reportagem, que havia documentos falsos. Como é que não se dirigem à Câmara Municipal, porque aí saberiam que não havia licenças para nada? Como é que uma marca... Pronto, esta foi a minha pergunta de há pouco. Não faz o seu trabalho de casa? Eu fiz muito mais do que isso. Eu não estou a dizer que estamos isentos de responsabilidade. Não, é isso que... Não fizeram o trabalho de casa. Pronto, nós temos que assumir, e por isso é que estou a dizer, nos tribunais teremos que assumir todas as nossas responsabilidades. Esta pergunta da Ana Leal é a pergunta que eu estava a fazer há pouco. Numa fase inicial em que é tudo bonito e que há boa fé de toda a gente e tudo mais, eu até percebo que a agência se podia estar a basear nos elementos enviados pelo construtor, porque é óbvio, ninguém parte do princípio que do outro lado está a haver má fé e que está a haver uma tentativa de burla. Eu percebo isso a 200%. Mas a partir do momento em que começa a haver desconfianças e que, pelo que estamos a ver, essas desconfianças surgiram muito antes, ou se fossem levadas a sério e tratadas como deve ser, teriam impedido pelo menos que uma parte dos lesados tivesse sido lesado, como é que ninguém pega no carro e vai à Câmara Municipal pedir uma consulta ao processo para ter a certeza do que é que existe e do que é que não existe? Essa parte, honestamente, tenho alguma dificuldade em perceber. Tem que haver uma suspeita, tem que haver uma situação para a pessoa ir e investigar. Agora aqui não havia suspeita nenhuma de documentação falsificada. Mas há mínimos, e os mínimos são documentos que são supostamente emitidos pela Câmara Municipal. A Remax não tem por hábito confirmar os documentos que são emitidos pela Câmara. Já sai fora do meu âmbito. Eu não sei se fazem isso, não, sai fora do meu âmbito. Por isso é que eu tenho um departamento processual e jurídico. Estão lá para fazer o seu trabalho. Não me parece muito correto o que o Sr. José Tavares fez agora, que no fundo é descartar a responsabilidade para o departamento processual e para a parte administrativa da agência, porque é assim, a parte administrativa da agência existe para validar documentação, certo, existe para garantir que a documentação está em conformidade, certo, mas a documentação que chega ao departamento processual vem dos consultores e, como tal, não pode ser passada a responsabilidade como o senhor acabou de fazer, porque não existe nenhuma agência imobiliária que tenha uma pessoa destinada a ir à Câmara verificar se o documento que recebeu fotocopiado é real ou não é. Quer dizer, isso não existe em lado nenhum. No limite, cada consultor
e estando o consultor diretamente em contacto com as pessoas, neste caso com o construtor, será ele o primeiro a suspeitar que alguma coisa não está certa, será ele o primeiro a ter a responsabilidade de ir averiguar. Não é o departamento processual e jurídico da agência, porque senão não dava. Quer dizer, tinha que haver quase uma pessoa na parte administrativa da agência por cada consultor, se tivesse que andar a ir à Câmara confirmar que os documentos eram reais. Isso não é bem assim, não existe. O Luís Hortelão alguma vez foi à Câmara Municipal de Palmela? Mas devia saber. Mas o nosso trabalho não foi... O senhor é diretor deste grupo. Devia saber se, e nesta altura do campeonato, devia saber se o principal responsável por estes empreendimentos, pela venda destes empreendimentos, se foi ou não fazer um trabalho básico, que é perguntar à Câmara se os empreendimentos que a Remax estava, nomeadamente o Alcaide Vilas, em exclusivo, se estava licenciado ou não, e não estava. Porque andaram a vender moradias que nunca existiram, que não irão existir, e nada fizeram. Não estou a dizer que vamos bem. Não estou a dizer que vamos bem. Eram muitos os sinais de alerta ocultados às famílias que, às cegas, se limitavam a confiar. Ora, o que está aqui também em causa são 3 contratos de compra e venda assinados pelos lesados com 3 versões diferentes. Num deles, a Diagrama Motriz, a empresa de Joel Marçalo, é dona e proprietária do terreno do Alcaide Vilas. Mas há também quem tenha assinado outras 2 versões. Uma em que se diz que o construtor tem autorização da Urbimoc, a verdadeira proprietária dos terrenos, para construir, ou até a mesma versão em que se vê um apagão da Diagrama Motriz, constando apenas a Urbimoc como a titular dos terrenos onde iriam ser construídas as 34 moradias. Como assim? A verdade é que a empresa de Joel Marçalo nunca foi a legítima proprietária, já que nunca chegou a cumprir com os pagamentos na íntegra. Ou seja, a Remax teria que forçosamente saber que há muito existiam problemas financeiros. No que é que isto se traduz? No fundo, a Remax sabia que a Diagrama Motriz estava, no mínimo, com dificuldades financeiras, e em vez de parar a venda das moradias, decidiu continuar a vender, mas com um CPCV associado a outra empresa. Claramente houve aqui esta abordagem de continuar a vender casas que não me parece correta. É assim, o que aconteceu aqui é algo que é possível e não é necessariamente... aliás, nem necessariamente, nem outra coisa qualquer, não é ilegal. É possível eu prometer vender uma casa que vou construir num terreno que eu ainda não comprei, mas já prometi comprar. O que isto significa é, eu posso ter um CPCV assinado para um terreno e vender uma moradia que vou construir nesse terreno. Mas eu tenho pelo menos que ter a promessa de compra, que ao que parece, neste caso existia. O que não estava a acontecer era o plano de pagamentos para esse terreno não estava a ser cumprido pela empresa construtora. E aí já é motivo suficiente para levantar algumas suspeitas de que o processo tem tudo para não correr bem. Porque se o construtor se está a comprometer com a construção de 30 moradias, que é um investimento intensivo em termos de capital, e não consegue sequer cumprir com os pagamentos do terreno onde vai construir essas moradias, alguma coisa de estranho se passa. E lá está. E é mais importante, na ótica da agência, perceber o que é que está a acontecer com a empresa de construção do que continuar a financiar o construtor. Ainda por cima, porque aqui coloca-se uma possibilidade, que eu não sei se aconteceu ou não, mas pela linha temporal das coisas parece-me que sim. Que é, o construtor, estando com dificuldade em cumprir o plano de pagamentos para o terreno, recebeu sinais de compradores das moradias. O que significa que, algures no tempo, algures durante este processo, ele terá tido essa capacidade para pagar o restante do terreno e não o fez. O que então levanta suspeitas ainda maiores e indicia que alguma coisa de muito grave se passa e que alguém não viu ou não quis ver.
eu tinha um departamento jurídico que faria o contrato e, portanto, eu não sou jurista. Não acha estranho que tenham existido vários CPCVs em que o proprietário do terreno foi variante? Não acha estranho, pessoalmente? Como está a dizer, não posso achar estranho. Eu acho que as coisas deviam ser homogéneas. Acredito que sim. A triagem de documentação de CPCVs não passa pelo José Tavares. Não passa pelo José Tavares. Confirma isso? Claro, sim. Nós fomos levados a assinar este contrato com informação falsa. E, portanto, a Remax Portugal tem que assumir a responsabilidade de ter levado as pessoas ao engano através de CPCVs com informação falsa, através de ter ocultado informações críticas deste negócio e, como mediadores imobiliários, eles têm que assumir a responsabilidade. Aqui já não é uma zona mais difícil porque em qualquer sistema de franchising, qualquer empresa, qualquer franqueado, neste caso qualquer agência da Remax, é independente a nível jurídico, a nível financeiro e inclusivamente a nível de gestão. Portanto, acredito que a Remax Portugal possa intervir no sentido também de proteger a sua imagem. Agora, no que diz respeito à resolução do problema em si, tenho sérias dúvidas de que a Remax Portugal se vai envolver demasiado, porque, como disse, neste caso a agência envolvida é independente a nível jurídico, a nível financeiro e a todos os outros. Acho difícil isto acontecer. Agora, o que também acho efetivamente, mais uma vez reforçando o que eu já disse sobre a leveza e a despreocupação com que parece que alguns dos envolvidos falam deste assunto, é que parece que, e as palavras, é isto que as palavras do colega José Tavares me transmitem, é que eu estou aqui para encontrar produto para vender e comprador para ele e eu não quero saber do resto. Eu depois passo isto ao departamento jurídico e eu não quero saber se aquelas pessoas com quem eu criei uma relação, ainda que mínima, eu não quero saber se está bom, se não está, se vai correr bem, se não está, se não vai. Custa-me um bocadinho ver esta abordagem a este mercado, porque quer dizer, a partir do momento em que eu faço uma visita a um imóvel com um casal, aqui pela idade até me coloca a hipótese de ser a primeira casa ou a segunda, pelo que percebi era um casal que esteve imigrado e que agora estava a comprar casa em Portugal. Eu acho que automaticamente 80% dos consultores vão criar alguma afinidade com aquelas pessoas, alguma relação, vão sentir algum gosto em fazer parte daquele processo e vão sentir-se preocupados com as pessoas. Não é com a comissão que vão receber. Isso, obviamente, é a consequência e é isso que paga as contas das pessoas. Não estamos a pôr isso em causa, mas acho difícil, ou pelo menos na forma como eu olho para este setor, acho quase impossível não criar uma certa preocupação genuína com aquelas pessoas e com o projeto delas, com o objetivo delas. E a forma como o senhor fala, parece que para ele é quase como estar numa caixa de supermercado a passar as coisas, a passar os códigos de barras e nunca mais vai ver aquela pessoa e foi bom dia, boa tarde e até logo. E não é isso a essência deste setor e a essência deste mercado. Pelo menos para uma parcela significativa das pessoas. Se calhar para outras é isto. Eu tenho o produto e os clientes passam e é como se estivessem a passar numa caixa de supermercado e não me interessa nada se vai correr bem ou se não vai e não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. Eu não consigo aceitar esta abordagem ao mercado, mas pelos vistos ela existe. Nós não teríamos avançado se soubéssemos que o terreno não era sequer da Diagrama Motriz e muito menos teríamos avançado se soubéssemos tudo aquilo que sabemos hoje relativamente aos incumprimentos da Diagrama Motriz relativamente ao terreno. Pois, porque essa questão é importante, é que a compra do terreno pela empresa construtora não se tratava de ter um CPCV assinado e um prazo para pagar o remanescente. Tratava-se de incumprimento no plano de pagamentos. E isso, lá está, é suficiente para fazer soar os alarmes. Eu posso prometer vender um imóvel, mas ainda ter 60 dias para pagar o resto do terreno, ou então posso estar a prometer vender imóveis e a receber dinheiro sobre isso,
imóveis que vão ser construídos num terreno que eu não estou a conseguir pagar e que já ultrapassei os prazos estipulados para. É totalmente diferente. O Alcaide Villas nunca devia ter sido comercializado, nunca. Acha que a Remax, quando para, que é uns meses depois, isso já é tardiamente? A Remax, quando disse que deixou de comercializar o Alcaide Villas, já tinha vendido 26 moradias. Portanto, estamos a falar de mais de 80% das vendas. Portanto, quando eles pararam, já tinham vendido praticamente tudo. No caso de André e Olga, a moradia foi comprada em janeiro do ano passado. As obras estavam paradas em todos os empreendimentos, mas as moradias continuavam a ser vendidas. Demos entrada de 84 mil euros, que foram poupanças de toda a vida, que foi o dinheiro da família, que nos emprestou, que basicamente foi tudo que tínhamos. E agora estamos sem nada, sem casa e sem dinheiro. Raquel Melo foi quem intermediou o negócio com José Tavares e respondia a todas as dúvidas do casal. Vocês não falavam diretamente com o José Tavares? Não falávamos. Passava tudo por esta agente? Passava tudo por esta agente, sim, sim. A Raquel não tinha conhecimento de nada? Não, se tinha conhecimento, não, obviamente que não. E a Raquel nunca achou estranho as obras estarem paradas, outros empreendimentos também não avançarem, achou tudo normal sempre? Não, claro que não, achei estranho. Que coisas estranhas eram essas? Foi precisamente o que disse, de atrasos. Isto já é uma situação que anda a ser falada há muito tempo. Mais uma vez, qualquer consultor, independentemente de ser dentro do universo Remax ou não, que tivesse o azar de acompanhar um cliente comprador para uma destas moradias, corria o risco de hoje ter o seu nome e a sua cara nesta reportagem. Volto a dizer o mesmo que disse da outra colega, volto a dizer também desta. É certo que podiam, depois do negócio estar feito, desconfiar dos atrasos e tudo mais, mas aí o problema já estava criado, o CPCV já estava assinado, o dinheiro já estava pago, portanto, estas pessoas estarem aqui envolvidas e com a sua cara na reportagem, eu não sei até que ponto é que não é um bocadinho arriscado por estar a comprometer a imagem delas e a reputação delas e a criar-lhes um problema quando estas efetivamente podem não ter tido culpa nenhuma do que se passou e podem não ter nenhum tipo de envolvimento, a não ser, volto a dizer, alguma negligência. Mas mesmo que tenha sido alguma negligência, qualquer uma destas pessoas que estava a representar compradores e não o vendedor, mesmo que tivesse sido negligente, seria numa fase do processo em que já não havia muita coisa a fazer, porque o sinal já estava pago, o problema já estava criado e não poderiam ter feito muito mais. Poderiam sim, à data da assinatura do contrato, ter pedido alguns elementos que pelos vistos não existiam, mas também mais dia menos dia apareceram e eram falsificados. Portanto, para quem estava do lado do comprador e não pertence à agência que tinha o empreendimento a ser promovido em exclusivo, eu aqui percebo que possa também custar um bocadinho de estar envolvido nesta reportagem, porque a responsabilidade aí já era muito mais difícil de assumir. Quem é que costumava mostrar aqui o terreno? O Joel. A maior parte das vezes era o Joel. Quando ele aqui aparecia, a gente já sabia que isto era uma fachada. A malta costumava até dizer que isto é coisa só para o boi dormir, que não era para fazer nada. A nossa Câmara de Palmela sabia. O nosso presidente da Câmara de Palmela não está na Alemanha. Ele é presidente da Câmara de Palmela. Aires fica a 2 passos de Palmela. E a pergunta é muito clara. A quem competia certificar a idoneidade deste senhor? E neste caso a imobiliária. Como é que é possível? Bem, já bem sabemos que o Sr. José Tavares saiu da agência onde estava, pelos vistos não foi uma saída a bem, e agora também está nesta postura ao ataque contra
contra a antiga agência. Ao que parece, ele saiu de uma Remax e foi para outra. Mas esta postura ao ataque da agência também não lhe fica bem, porque a verdade é que num processo de mediação imobiliária não há ninguém dentro do universo da agência que seja melhor remunerado do que o consultor. Ponto. Isto é claro, toda a gente que está no setor sabe que o que eu estou a dizer é verdade, portanto ninguém ganha mais dinheiro do que o consultor. Na minha visão das coisas, ainda hoje de manhã tinha esta conversa, grande parte dos honorários que se pagam às agências, que depois os dividem com os consultores, muitas vezes numa proporção superior a 50% para o lado do consultor, uma das principais coisas que se paga com esses honorários é a responsabilidade. E, portanto, parece-me um bocadinho contraproducente este tipo de acusações que estão a ser feitas do consultor perante a agência, porque existirá, no limite, uma responsabilidade partilhada, mas ninguém mais do que o consultor tem o dever de ter a certeza que não está a trabalhar com burlões. Ponto. A agência é sempre refém, salvo seja, da informação que chega do consultor, porque é ele que está no terreno, é ele que fala com os clientes. Um departamento processual de uma agência pode estar um ano inteiro sem falar com um cliente. É o consultor que o faz. E, portanto, percebo que o senhor não tenha saído bem e esteja chateado com a agência, mas este tipo de acusações não me parecem de todo corretas e não ficam bem a ninguém, muito menos a alguém que está com este nível de envolvimento no problema. Mas ele era conhecido já por enganar as pessoas? Sim, tinha a fama de enganar as pessoas. E o negócio dele era esse. Pelos vistos, todos sabiam, mas ninguém avisou. Luís Hortelão rejeita todas as acusações que lhe foram feitas, mas não respondeu a nenhuma das perguntas que foram colocadas pelo repórter sábado. Quanto a Beatriz Rubio, CEO da Remax Portugal, referiu que está a acompanhar a situação de perto, de forma a garantir que os lesados sejam ressarcidos. Num comunicado por escrito, refere ainda que a marca Remax não é afetada pelas alegadas práticas de um consultor que não representa os mais de 11 mil que diariamente ajudam os portugueses a vender e a comprar casas. Esse comunicado chegou-me às mãos, obviamente, antes da reportagem ser emitida, numa altura em que Beatriz Rubio ainda não tinha conhecimento das novas denúncias deste escândalo que lesou mais de uma centena de famílias. Nós começámos a trabalhar há cerca de 7 anos, portanto é resultado desses anos de trabalho a 100% e é-nos tirado assim, de um momento para o outro. São anos de trabalho, portanto, que nos foram roubados. E é isto. Quem é que decidiu, dentro da Remax, continuar com CPCVs após incumprimentos, obras paradas, ou seja, mesmo quando já as coisas não estavam a correr bem? O Luís Hortelão, que neste caso acompanhava o negócio, o Sr. Luís Gomes é que é o responsável pela agência. E, portanto, ele é que decidiria se iríamos avançar ou não se iríamos avançar, ou se não havia condições para avançar ou não. E o que é que ele dizia? Para se continuar? Pronto, e continuamos. Mas ele dizia dessa forma, não é para continuar a vender? Certo, continuamos, com conhecimento de todos. Quais são as consequências para este grupo? Consequências como? Da parte da Remax Portugal? Remax Portugal sabe que nós não temos má fé nisto. Mas, pelo visto, há várias pessoas que estiveram. Quem está, nós estamos a devolver. E é isto. A segunda parte daquilo que já tínhamos visto. Aqui 1 ou 2 pontos apenas para concluir. Eu não vou alongar-me muito mais. O objetivo disto era ver o que é que se passou. Eu não tinha visto ainda a reportagem e perceber a dimensão do problema, que pelos vistos é superior àquilo que pensávamos há uns tempos. Em primeiro lugar, gostaria de ter a oportunidade de perguntar aqui ao Sr. José Tavares, afinal ele recebe comissões para quê? Porque se o responsável por verificar a idoneidade do cliente dele não é ele,
o responsável por averiguar que o processo é gerido de uma forma que proteja todos os intervenientes também não é dele. E a responsabilidade de tentar, ao longo do processo, no limite, quando surgem as primeiras suspeitas, verificar o que é que se passa e tentar resolver, pode não ser fácil, mas pelo menos controlar o problema e impedir que ele se propague, também não é dele essa responsabilidade. Portanto, eu gostava de perguntar ao Sr. José Tavares, na ótica dele, porque é que ele recebe comissões e qual é que é o trabalho de um consultor imobiliário que, volto a dizer, no seio de uma agência é sempre o mais bem pago, independentemente de tudo o resto. Um consultor, quando vende e quando tem os seus negócios, é sempre o elemento mais bem pago de uma agência, precisamente porque é o responsável por fazer uma série destas coisas, que aos olhos do senhor não é bem assim na forma dele olhar para o mercado. Aqui sobre a envolvência e sobre o papel da Remax Portugal, eu percebo que não seja fácil. Mais uma vez, as agências são independentes a nível jurídico, portanto a Remax Portugal, em última instância, não tem a responsabilidade de resolver este problema, tem se calhar o dever de perceber quem são as pessoas que têm a representar a sua marca e de que forma é que elas estão no negócio. Isso sim, mas isso é uma coisa que se faz numa ótica preventiva, não agora. Agora o problema está criado, é para resolver. Eu estou sempre a dizer isto. Tendo uma agência, o meu papel é garantir que eu não ponho nenhum consultor a trabalhar na minha agência que não esteja de boa fé, que não seja uma pessoa capaz, que não tenha a capacidade de satisfazer as necessidades de quem está a vender e a comprar. Enquanto master de uma rede, o meu papel é exatamente o mesmo, só que em vez de ser na vertente de consultores, é na vertente de franqueados. E eu tenho dúvidas que esse seletismo exista, não apenas na Remax, a nível geral, todas as marcas, não apenas na Remax, não existe essa preocupação sobre quem são as pessoas que estão a ser colocadas ali para representar uma determinada marca. Há muitas, umas mais do que outras, mas regra geral, basta ter o dinheiro para comprar a franquia e serve, tal como nas agências, basta ter carta de condução e espírito de equipa e estamos ok para ser consultores imobiliários e para lidar com transações de milhares ou às vezes milhões de euros, situações de muita responsabilidade, situações em que é necessário uma capacidade muito grande de lidar com a pressão e com essa mesma responsabilidade e que nós temos que saber assumir que nem toda a gente tem. E esse para mim é sem dúvida um dos principais problemas do setor hoje em dia. Tem muita gente a trabalhar nele que não tem capacidade para isso. E a verdade é que muitas vezes isso só se verifica quando chega ao final do ano e os prémios vão sempre para os mesmos, os 10 primeiros do ranking são sempre os mesmos, quem sobe ao palco são sempre os mesmos e quem ganha dinheiro são sempre os mesmos, porque os outros, como fazem pouco ou como não têm capacidade para fazer, não fazem, mas também não estragam, digamos assim. O problema é quando depois têm a oportunidade de fazer alguma coisa e acontece isto. E é aqui nestas situações que depois se verifica o perfil das pessoas e o ADN das pessoas. É pena, em última instância, fico muito triste com isto. Não tenho aqui qualquer tipo de... Não faço qualquer tipo de diferenciação por não ser da marca que eu represento e por ser de outra concorrente. Não tenho o mínimo de... A minha forma de olhar para isto não muda minimamente por ser uma marca concorrente. Fico acima de tudo triste, porque em último caso sei que isto tem um impacto negativo para todos os profissionais deste setor, inclusivamente aqueles que às vezes fazem o possível e o impossível para que os negócios aconteçam, para que as pessoas fiquem satisfeitas e para que resolvam a sua vida. Acabam por ser também prejudicados por situações como esta, que, volto a dizer, nos afetam a todos. Espero não haver uma terceira parte e não ter que vir aqui fazer um react à terceira parte. Seria muito mau sinal se isso acontecesse, mas vamos ver.